Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião 2.0. Vão analisar as notícias com você o advogado Ronaldo Serápicos, o empresário João Vilela. E a primeira notícia é muito impressionante. A Rainha Elizabeth da Inglaterra, do Reino Unido, aos 95 anos contraiu Covid. Por que é impressionante? Porque eu imagino que ela tenha sido cercada de tudo quanto é tipo de cuidado, álcool gel, máscara, isolamento social, vacina, tudo que tem direito. E mesmo assim pegou Covid e foi contaminada, Ronaldo Serápicos? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Schiff, boa tarde, João Augusto, ouvintes do Opinião 2.0. Realmente impressiona por aspecto, porque a rainha teve problemas de saúde recentes, ela está completando 70 anos de reinado, no reino. Não havia protocolo de segurança especiais para a saúde da rainha. Ou seja, se ele, que virou internet nos anos, pela sua longevidade, pela sua saúde, apesar realmente não há como impedir o contágio, nem com idade. Eu fico pensando nisso, João? A gente hoje tem que a Baixada Santista registrou 2.600 casos no prazo de uma semana, casos novos, confirmados, registrou e chora mais 87 mortes. A média semanal de mortes no Brasil passa de 800, 885, são quase 4 aviões todo dia, como se 4 aviões caíssem com 200 passageiros, 220 passageiros em cada um e todo mundo morresse. E a rainha da Inglaterra, com todo o cuidado possível que deve ter sido tomado, acabou se contaminando. É difícil mesmo lidar com esse vírus, não é? Pois é, qualquer descuido, Paulo, é aquela história. Ela tomou todos os cuidados, mas depois que vacinou, eu vi o bolo de que ela teve lá dos 70 anos, estava um monte de gente com ela sem máscara. Claro que deve ter todo mundo sido testado, retestado, deve ter todos os cuidados, mas o Charles pegou, e parece que ela pegou do Charles, que pegou da Camila. Então, esse vírus ele vai passando numa velocidade e qualquer descuido, por menor que seja, ele pode ocasionar. Eu mesmo peguei em casa, por uma coisa estúpida, inclusive, quando eu peguei. Então, assim, são coisas que acontecem que a gente toma todo o cuidado, e olha que eu saio com máscara caindo 95, tomo todos os cuidados, mas qualquer descuido, mínimo que seja, vai pegar. E você falou uma coisa interessante, né? Parece que as pessoas agora não estão mais ligando tanto para o número de mortes. No mundo inteiro isso. É como acontece durante a guerra, né? Vamos lembrar que durante a guerra as pessoas ficam horrorizadas no começo, depois começam a se acostumar. E começam a ter casamento, festa de aniversário, batizado e outros afins, e as pessoas continuam elas começam a ter um outro perfil durante o dia a dia. Já não impacta tanto aqueles problemas que tiveram. O tempo faz as coisas ficarem assim. Então as pessoas começaram a sair, todo mundo está saindo, todo mundo está conversando, todo mundo está indo frequentando bares, restaurantes, saindo para tudo quanto é lugar, fazendo festas, e o risco é grande, mas faz parte agora, pelo que a gente está vendo, virou uma parte do risco de viver. Os países da Europa, a Inglaterra principalmente, que é exemplo para a saúde pública, agora liberou geral, mas liberou tudo. Então, de qualquer forma. Então, a gente tem hoje outros padrões. A Dinamarca também, a Alemanha ainda mantém toda a austeridade com o vírus. Eles talvez, isso é talvez, eu não sou especialista, muito menos na área de saúde, mas pelo que estão falando, os países que estão deixando de lado todas essas regras mais rígidas, falam, olha, a gente tomou todos os cuidados e continuou da mesma forma que não tivesse tomado cuidado. Não sei se é verdade, se não é, mas a Rússia, por exemplo, que é um exemplo de país que não fez lockdown nenhum, é um país que não vacinou quase ninguém quis vacinar com a Sputnik. Então, é um exemplo que ficou mais ou menos igual ao resto, que também, mas a Suécia também vacinou bastante, mas não teve grandes restrições, então eles não sabem o que fazer. Na verdade, a única certeza que nós temos é que ninguém tem certeza de nada. Que pega em todo mundo, não tem nenhuma pessoa que possa falar, olha, eu estou livre disso aí. A rainha da Inglaterra é o maior exemplo
o que aconteceu agora, mas, felizmente, tomou todas as doses da vacina, está bem. Agora, hoje de manhã, um ouvinte da Jovem Pan, Nilo Nóbrega, brincou com isso. Ele falou assim: a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, foi contaminada pelo vírus e o vírus está muito preocupado e com sintomas graves. O vírus, viu, João? Olha, a pessoa vai começar a fazer um monte de brincadeira em relação a isso. Mas desde quando a rainha viu os dinossauros serem extintos e continuou bem, então a gente nada acho que pega essa rainha. Ela passou pelas guerras, passou por crises, passou por tudo e está bem. É incrível como ela tem uma saúde. Estava com câncer, acho que agora, tinha algumas doenças, mas ela tem uma saúde incrível, realmente. Também que há uma profecia do rei Arthur, muito antigo, né, da Idade Média, no Reino Unido, de que haveria uma rainha da Inglaterra que seria longeva o suficiente para assistir ao Mundial do Palmeiras. A Polícia Civil aqui de Guarujá, da Baixada Santista, apreendeu uma lancha de 2,5 milhões de reais, uma lancha luxuosa, sem GPS para dificultar o rastreamento, e a suspeita é de que ela seja não de um empresário bem-sucedido ou de um profissional liberal com muita reputação na sua área, mas sim de alguém ligado ao crime organizado, João. Claro que o crime organizado ele cada vez mais procura formas de não parecer que ali tem algum problema. Então ele vai usar aeronaves, ele vai usar barcos, ele vai usar tudo e vai usar da forma que para parecer que é ali uma coisa tudo bem. E isso é muito comum, no mundo inteiro isso acontece e cada vez mais eles estão procurando achar formas diferentes. Vamos lembrar que há bem pouco tempo atrás pegaram um submarino construído pelo crime organizado para levar drogas do México para os Estados Unidos. É uma das tarefas mais rentáveis do mundo. Vocês imaginarem o que é o crime organizado em relação a drogas, principalmente, é muito rentável. O que eles pagam no Peru, na Bolívia, na Colômbia, o quilo da cocaína, e o que eles transformam esse quilo num valor altíssimo, é muito rentável. Agora, tem lugares perigosos, tem coisas perigosas, então a gente que cai de pato nessa história, né? Nós vimos hoje a menina lá, aqui a brasileira, de 22 anos, que foi presa num país lá do Oriente, que tem pena de morte. Então, a família está desesperada, ela tentou entrar com 15 quilos de cocaína, se não me engano. Então, cada lugar tenta se precaver de alguma forma, né? Mas a gente não vê muita solução. Talvez tenha que ter outras formas da gente combater o tráfico de drogas, que é algo que está enraizado na sociedade. A gente sabe que se não tiver consumo, ele não vai existir. A grande questão é que tem um consumo muito alto no mundo inteiro. E Santos não foge dessa regra. Vamos lembrar que fizeram uma pesquisa há bem pouco tempo atrás, que analisaram a água do mar de Santos, e tinha uma quantidade absurda de cocaína. E na Inglaterra a mesma coisa. Fizeram um exame lá e notaram que alguns peixes estavam mudando e alterando o seu DNA, alterando suas características pela quantidade excessiva de cocaína na água do mar. Então, você vê que o consumo no mundo inteiro é algo assustador e por isso dá muito dinheiro. Ronaldo, o João falou de um submarino, teve outro submarino também em 2020 com 3 mil quilos, 3 toneladas de cocaína, que fez a travessia do Atlântico e se deu mal, né? Porque foi apreendido na Espanha. Mas os traficantes buscam cada vez mais alternativas. Essa lancha aí provavelmente era usada também para embarcar cocaína em navios, né? Ou pelo menos para dar infraestrutura. Ronaldo, caiu de novo a conexão do Ronaldo. Ontem, muita gente no Gonzaga, em Santos, se assustou, mais ou menos entre 11h30 e meio-dia, com a fumaça branca que saía de uma lanchonete, um restaurante tradicional, ao Chopp do Gonzaga, bem ali, quase na Praça Independência, na Ana Costa. Era a coifa, que apresentou algum problema e jogou
bastante fumaça para a rua. Tem morador que diz que não é a primeira vez que acontece isso, mas com essa intensidade que eu lembre, foi a primeira vez. Os bombeiros foram acionados, João, mas foi só o susto, não teve nenhuma vítima. Uma vítima, nenhum dano, inclusive, né? Eu estava vendo o vídeo do Thiago, que é proprietário do Shopping do Gonzaga. Ele é todo cuidadoso, ele zela realmente por tudo que ele tem lá, ele toma um cuidado absurdo com as coisas todas, mas as coifas estão limpas, está lá com todos os selos de... Mas acontece. Ainda mais é que nós estamos numa região hoje, talvez se no interior não causasse impacto nenhum, porque as coisas são mais distantes uma da outra. O morador olha do prédio dele, do apartamento dele, e vê aquela fumaceira e fala, bom, onde a fumaça há fogo, e uma fumaça espessa, fumaça de gordura, de carne, ela normalmente é muito espessa, quem já fez churrasco sabe do que eu estou falando, e assustou muita gente, mas não houve dano nenhum, não houve incêndio na cozinha, nada disso, é uma fagulha que pegou dentro da coifa, dentro da tubulação da coifa, pegou na gordura e acabou gerando essa fumaça toda, mas graças a Deus está tudo certo, não teve nenhum problema, nenhum dano, inclusive, a ele. Mas é um problema que nós temos de viver tão adensados aqui em Santos. Nós vivemos um adensamento muito grande. Se fosse uma churrascaria no meio da estrada, a fumaça ia sair e acabou e tudo bem, numa cidade maior, mas tem um prédio em cima. E aí assusta muito mais, é claro. Eu passei em frente ontem, fui naquela agência bancária que fica do outro lado da avenida, e fiquei impressionado também, era muita fumaça branca, o carro dos bombeiros. Eu pensei que era um incêndio, mas não tinha fogo, né, João? Deve ter tido uma queima, deve ter tido algum incêndio, entre aspas, dentro da tubulação. Pegou fogo dentro da tubulação, que é algo que pode acontecer. Mas, graças a Deus, está tudo certo e não houve nada. Parece que não havia risco nenhum, realmente. Mas as pessoas ficam assustadas com razão, é claro. Se acontecesse embaixo do meu prédio uma fumaça saindo, eu ia ficar preocupado também. A primeira coisa é sair do apartamento e garantir a segurança, né? Depois vamos ver o que realmente aconteceu. O Opinião 2.0 para o intervalo, rapidinho, e no intervalo nós vamos tentar refazer a conexão com o Ronaldo Serápicos, advogado, que é comentarista daqui do Opinião. A gente volta já já. Voltando com a Opinião 2.0, nós temos dificuldade de conexão hoje com o comentarista Ronaldo Serápicos, mas continuamos o programa com o comentarista João Vilela, que dividia a bancada com o Ronaldo, a bancada virtual hoje aqui. João, a situação na Ucrânia continua complicada. No leste do país existe um conflito armado entre as forças armadas ucranianas e rebeldes separatistas pró-Rússia. No plano internacional, o presidente Macron da França conseguiu articular uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Mas o presidente da Ucrânia pediu cessar-fogo e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, entrou nesse imbróglio na semana passada. Ele foi até a Rússia visitar o Putin, se declarou solidário com a Rússia, que na verdade até tem boa parte de razão nesse conflito, que é 60 anos depois, uma réplica ao contrário do que aconteceu na Baía dos Porcos, na América, quando o presidente John Kennedy se opôs também com energia à instalação de uma base russa, soviética na época, né, que era a União Soviética, de mísseis em Cuba, assim, do lado dos Estados Unidos. É mais ou menos a mesma coisa ao inverso hoje lá. Mas os Estados Unidos, a diplomacia dos Estados Unidos reclamou da postura do presidente Jair Bolsonaro, João. Veja, ele tem os dois lados. Nós temos nossa autonomia, nossa soberania para ir até lá. Então ele foi até lá para negociar o que já estava marcado desde novembro do ano passado. Então havia um convite, foi aceito o convite, tem essas questões todas, mas nós temos que nossas negociações, e foi falado questões comerciais, basicamente. Então nós não entramos na questão da guerra de forma alguma. O Brasil não tem nenhuma
nenhum ponto em relação a isso. Nós temos que manter nossa soberania e manter nossos acordos comerciais independentes. Quer dizer, só os Estados Unidos podem fazer e conversar com quem eles quiserem? Não. Nós temos que ter nossa soberania, sem dúvida nenhuma. Esse é o primeiro ponto. Agora, é difícil a gente entender aqui estando no Brasil, desses países que estão ligados à antiga União Soviética, como você bem colocou, que já pertenceram à União Soviética. Vamos lembrar que na Ucrânia, a capital Kiev foi a capital da Rússia, inclusive. Ele chegou a ser capital da União Soviética e era capital geral, depois é que foi para Moscou. A gente não tem noção, às vezes, de como é que funcionou a história desses países que sempre tiveram ligados à Rússia, de certa forma, e depois viraram União Soviética, e tiveram sobre o mesmo comando. E depois a fragmentação nos anos 90, no começo dos anos 90, a fragmentação desses países. Vamos lembrar que no começo dos anos 90, o mundo era muito diferente. Só tinha um país forte, que era os Estados Unidos. Não havia concorrente para os Estados Unidos no começo dos anos 90. A China tinha metade do PIB do Brasil. Hoje a China é um colosso. Tem uma força incrível e se juntou à Rússia. A Rússia, por sua vez, também mudou bastante. Ela era frágil, bem mais frágil que no começo dos anos 90, e hoje já pode fazer uma série de... tem uma força internacional muito grande, muito maior do que tinha nos anos 90. Mas o que eu estou falando é o seguinte, nós temos que entender o pensamento da Rússia em relação à Ucrânia, que na Ucrânia, o que aconteceu? Na Constituição deles, colocaram que tinham que pertencer à OTAN. E a Rússia acha isso um absurdo, porque ela tem medo das suas fronteiras, e está ali com a OTAN do lado da sua fronteira com a Ucrânia. E tem uma questão também de gás, de dinheiro, de minérios. Tem uma série de questões ali na Europa que tudo influencia de um canto para o outro. Então são vários fatores. Não é tão simples a gente pensar o que está acontecendo lá. Tem argumento para os dois lados, tanto do lado da Europa, que fica preocupado com o conflito entre Rússia e Ucrânia, e também do lado da Rússia, que fica preocupado de colocarem, como você bem colocou na época de Cuba, colocarem mísseis, por exemplo, ao lado de Cuba, ao lado da Rússia. Então são problemas internacionais, mas isso tem mais de 10 anos já. Esse conflito não começou agora. É que agora se acirrou um pouco mais, então tem essa briga toda. Mas eu, sinceramente, pessoalmente, que não entendo tanto de política internacional, acredito que isso não vai virar nada tão grave, sinceramente. Tem muita gente catastrofista falando em Terceira Guerra Mundial, não parece que seja, me parece muito semelhante, 60 anos depois, né, ao que aconteceu em Cuba, aliada da União Soviética na época, com a iniciativa de instalar uma base de mísseis em Cuba, que foi rechaçada com energia pelo governo do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, um ano antes da morte dele por atentado. Eu acredito que saia aí uma solução negociada, sem nenhuma guerra, sem nenhum risco de um conflito assim que ameace a paz da humanidade, a paz relativa, né, atual. Agora, voltando para um tema doméstico, muito importante para o Brasil, muito importante para o Porto de Santos também, é a questão dos agrotóxicos. Na semana passada nós comentamos aqui a aprovação pela Câmara do projeto de lei que chamam de PL do veneno, os adversários falam esse termo agrotóxico e os defensores falam de projeto de modernização da relação do Brasil com os defensivos agrícolas. É a mesma coisa, só que uma palavra tem muito bonita, né? Defensiva, uma expressão, defensivo agrícola, e a outra horrorosa, agrotóxico. A Fiocruz, o Instituto Fiocruz, a fundação, ela se juntou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária num alerta ao Senado, por onde o projeto passa agora, depois da aprovação na Câmara, contra a liberação, principalmente ao item que permite a liberação emergencial de novos produtos. Para Fiocruz, como já antes para a Anvisa, as duas estão juntas nessa cruzada, os produtos podem ser cancerígenos, aí tem 3 efeitos importantes, né? Um é a aceitação do produto brasileiro em outros países, com defensivos agrícolas ou agrotóxicos que são proibidos em outros lugares. Outra é a produtividade,
porque o agrotóxico, sem nenhuma dúvida, ele ajuda na produtividade, embora ele traga efeitos colaterais para o consumidor, que é o que alerta a Anvisa e a Fiocruz, que podem ser terríveis como cancerígenos, não é, João? Olha, você colocou muito bem, Paulo. Quem é contra, coloca como agrotóxico. Até o nome já diz, e quem é a favor, fala que é defensivo agrícola, e eu chamo de fertilizante. Mas o grande problema é esse. A gente tem que pensar, primeiro, por que um agricultor usaria o fertilizante, o agrotóxico ou o defensivo agrícola, que é caro, que é muito caro, sem necessidade. Então ele tem que ter tecnologia. Isso que é nosso grande... Claro que a Anvisa e a Fiocruz, que está apoiando a Anvisa nesse ponto, tem toda a razão. Nós não podemos deixar entrar qualquer coisa de qualquer jeito. E também nós temos que ter todo um cuidado, porque não é só pro alimento que pode fazer mal ou não. É para os rios também, para a terra, para pássaros, para todo o meio ambiente, não só para nós, mas para todo o meio ambiente. Então temos que ter todos os cuidados. Agora, o agricultor que está trabalhando ali, ele sabe que se ele não usar, ele não vai conseguir ter a colheita dele, porque a batata, por exemplo, se você não utilizar, ela não vai vingar. Vai ter muito inseto, vai ter uma série de problemas que vão contaminar e ele vai perder a lavoura toda dele. Agora, tem que ter tecnologia. É esse que é o negócio. Porque, vamos lá, o agricultor, ele sabe que se ele vender o produto orgânico, sem fertilizante, sem agrotóxico, vale muito mais caro. É muito mais rentável para ele em termos de dinheiro, só que ele não consegue produzir. Então, nós temos que chegar no meio termo para poder ter tecnologia suficiente para que possa ser instruído o homem do campo, para que ele possa produzir de uma forma saudável, para ter a tecnologia a nosso favor. Claro que é importante, tira o que a gente chama de agrotóxico, de defensivo agrícola da economia, passar fome. Porque hoje é impossível você usar, mas tem que usar da forma correta. E é isso que é o grande dificuldade. A pessoa não dosa a quantidade. É que nem o remédio. Vamos pensar, vamos de Anvisa e Fiocruz, inclusive, é que nem remédio. Você pode liberar todos os remédios de qualquer jeito? Não pode. Você pode importar remédio sem selo da Anvisa? Não pode. Remédio e veneno é o mesmo produto. Você pode chamar de defensivo agrícola ou você pode chamar de agrotóxico. Remédio é a mesma coisa. Tem a dose certa, tem a forma certa, tem a quantidade e o tempo certo. E isso precisa de pessoas técnicas, como o médico é, quando ele receita um remédio. É a mesma analogia que a gente pode fazer em relação à saúde dos alimentos que estão ali na Terra. Na manhã de ontem, caiu um balão enorme no aeroporto de Guarulhos, Cumbica, né? Sobre um avião da Gol. Foi rapidamente tirado pelas equipes de segurança. Caiu às 8h40, não houve dano nenhum, não atrapalhou, não tinha avião em operação, mas olha o tamanho do balão, né? Às 8h49 já estava retirado e o aeroporto trabalhando normalmente, né? E na manhã de hoje, por coincidência, em Bertioga foram avistados 2 enormes balões. Um aspecto que precisa ser analisado aí é o seguinte: a concessionária do aeroporto de Guarulhos, no relatório sobre esse acontecimento, ela fala que em 2020 foram 33 registros de balões, e olha que tem defesa contra balões no aeroporto. Em 2021 foram 44, e soltar balões é crime, porque é muito perigoso soltar balão. Apesar de ser crime, pelo número de ocorrências em Guarulhos, pelos balões que foram avistados também em Bertioga, a gente vê como continua sendo uma prática ainda que classificada como criminosa, não é, João? Pois é um negócio bonito ao mesmo tempo. Eu sei que tem os apaixonados pelo balonismo, esses balões que soltam, mas é um perigo. Nós vimos agora no aeroporto o avião parado com um balão em cima e ainda assim o pessoal ficou com medo. Você imagina esse avião voando e chega na frente com um balão daquele tamanho. O risco que pode ser a turbina, pode ser na frente do avião, pode ter um acidente gravíssimo por causa do balão. Agora, é crime, mas será que a pena está tão dura a ponto de inibir essas pessoas? Será que a investigação tem sido tão bem feita a ponto de pegar essas pessoas que fazem dessa forma? Porque, vejam, não é tão fácil você soltar um balão.
Você precisa ter espaço, você precisa ter várias pessoas, são carros levando, e alguém pode denunciar. E aí a polícia tem que agir rápido, porque não só a questão da aviação, como das matas, de prédios, de tudo pode pegar fogo. O risco é muito grande com os balões. Então, eu acho que a gente está falhando na prevenção, falhando na apuração desses crimes. E talvez esteja muito leve e as pessoas estejam deixando falar, bom, tudo bem. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu lembro no Itararé, soltava-se balões. Eu era criança, meu pai levava para ver, achava bonito, a gente achava bonito, tudo, depois não sabia o problema que era. Mesmo na festa junina, quantas vezes eu não fiz balãozinho lá no sítio do meu pai, comprava lá, fazia, e a gente não tinha noção do risco que dava aquilo. Claro, ter noção tinha, ninguém era tão... Mas todo mundo achava que estava tudo bem. Depois é que veio essa consciência toda, porque a gente viu problemas gravíssimos. Imagina, cai numa indústria em Cubatão, cai numa indústria... Nós vamos lembrar, teve um acidente grave durante a pandemia, já acho que 2020, 2021, 2020, lá no Líbano, que teve aquela explosão violenta, aquele produto que é um fertilizante, inclusive, que explodiu a cidade inteira. O vídeo é brutal, o vídeo é assustador. Ele é produzido aqui em Cubatão. Imagina aquilo caindo, ou até no nosso porto, que tem uma série de substâncias inflamáveis. Nós vimos o que aconteceu já alguns anos atrás, em 2015, que o pessoal se esquece, né, que em abril de 2015 houve aquele grande incêndio, não foi por causa de balão, mas poderia acontecer por causa de balão, aquele grande incêndio que aconteceu no Porto de Santos, nos terminais. Então, são problemas que nós temos que evitar com prevenção. Todos os problemas que nós temos normalmente, aliás, quase tudo que a gente falar agora, com prevenção a gente consegue melhorar bastante. E ter pessoas capacitadas para analisar e verificar e não deixar acontecer. O Opinião 2.0 para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Nós temos, nesta segunda-feira, comentários do empresário João Vilela e voltamos a ter, depois de refeita a conexão, comentários do advogado Ronaldo Serápicos. Por sinal, Ronaldo, que o santista hoje está com a cabeça quente, né? O Santos foi atropelado ontem na Vila pelo São Paulo, 3-0, está numa situação difícil pelo segundo ano seguido no Campeonato Paulista e já se prevê um outro campeonato brasileiro, uma outra temporada muito difícil para o Santos, não é? Que demitiu o técnico no meio da semana, Fábio Carille. Nem me fale, Paulo Chifres. Futebol essa semana está complicado de discutir. Mas nós já tínhamos conversado sobre esse assunto em outras vezes, né, Paulo? E no Brasil, a solução mais simples para um time ruim é trocar técnico. E a gente sabia que não ia resolver o problema do Santos com o milagre de trocar o treinador. Mas faz parte da nossa cultura no esporte. E há milagre para fazer com o São Paulo, ainda mais sem o treinador, um treinador interino só fica ainda mais o desempenho da equipe. Nós tínhamos que ter a coragem de manter o treinador que fez um bom trabalho ano passado, tirou o Santos aí da zona de rebaixamento, e tentar manter esse trabalho de formiguinha, de refazer o elenco aos poucos e a conexão com o Ronaldo realmente tem problemas, está meio complicada essa conexão, a internet provavelmente do lado do Ronaldo está falhando um pouco no local onde ele está. João, quer acrescentar alguma coisa em relação à situação do Santos, João? Não entendo nada de futebol, Paulo. Eu sou um zero à esquerda em termos de futebol. Não entendo absolutamente. Se me falar que está ganhando, eu acredito. Se me falar que está perdendo, eu também acredito. Se falar que o Palmeiras tem Mundial, eu acredito. Uma vez eu estava em companhia do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, na Vila Belmiro. Jogavam Santos e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. E eu perguntei para o Bruno Covas, quem está ganhando, Bruno? Ele falou, acho que é o juiz, não é? Depois disso ele se interessou mais por futebol, principalmente pelo filho dele, que é apaixonado pelo Santos, ele passou a entender, mas nessa época ele ainda não tinha o filho, ele não entendia nada de futebol, que nem o João.
Aconteceu ontem também a decisão da Supercopa. Nem deveria ter acontecido essa decisão, porque o Atlético, os dois que se classificam para a Supercopa são o campeão brasileiro do ano, do Campeonato Brasileiro, e o campeão da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro ganhou os dois o ano passado, então a Supercopa já devia ser dele, mas o regulamento diz que tem que ter uma decisão e se acaso o mesmo clube ganha as duas competições, o vice-campeão brasileiro, que foi o Flamengo, disputa a Supercopa. Disputou, empatou 2-2, um bonito jogo até brasileiro. São dois clubes que estão num patamar mais alto que os outros no Brasil, junto com o Palmeiras, são os três que estão no patamar mais alto, mas depois o Flamengo perdeu nos pênaltis, uma decisão histórica também nos pênaltis, 8-7, o artilheiro do Flamengo, Gabigol, foi questionado porque não bateu o pênalti decisivo, depois que todos já tinham batido, os 5 primeiros e os outros alternados. Então o Galo, que tinha ganhado as duas competições, já devia ser campeão da Supercopa, acabou ganhando no campo de novo a Supercopa, não foi, Ronaldo? Parecido, né, Paulo? O Galo hoje é o melhor time do Brasil. O Flamengo já teve esse posto, o Palmeiras tem consistência, mas o melhor time do Brasil hoje é o Atlético. Então, merecido, apesar dos erros do regulamento, no final, o melhor time levou realmente a Supercopa. Agora, João, a gente comentou bastante aqui na semana passada o caso de Petrópolis, né, em que a imprevidência, o desvio de dinheiro público que deveria ser usado na prevenção de riscos desse tipo não foi usado, foi desviado. É uma tragédia que é difícil de comentar, que é uma tristeza absoluta. Eu, muitas vezes, vendo as matérias na televisão, senti lágrimas nos olhos de tristeza profunda com o luto daquelas famílias, com a tragédia que se abateu sobre a cidade 11 anos depois de uma outra tragédia. Mas nas redes sociais está bombando nesse começo de semana que moradores de Petrópolis pagam até hoje o imposto à família real. E um dos membros da família real, o João de Orleans e Bragança, que é bastante simpático, não se mete em política, ele disse na semana passada, que muitos políticos deram terrenos para moradores de outras cidades do Rio de Janeiro se instalarem nessas áreas de risco, João. Não, sem dúvida, isso sempre acontece, e acontece aqui na nossa cidade também, acontece na nossa região, os políticos se meterem nessas histórias e colocarem pessoas numa área de risco, e depois vem essa questão toda que vira esse caos. A gente sabe o que acontece. Santos foi a primeira cidade, isso lá nos anos 70, a ter um levantamento pelo IPT e demarcar as áreas de risco. Nós sabemos que nossos morros são extremamente perigosos aqui em Santos, e nós já tivemos várias ocorrências durante séculos. Não é igual, mas é muito que acontece também em outros lugares, porque todo ano vai acontecer. 2020 aconteceu aqui na nossa região, foram 8 mortos em Santos, 40 e poucos no Guarujá, se não me engano, em São Vicente também mais alguns. É assustador quando acontece, é de uma hora para outra, e não, durante o tempo que está bom, não é feito nada. Eu não sei se a gente pode chamar de tragédia algo que é uma omissão nítida, clara, absoluta do poder público. Porque o prefeito de Petrópolis, só para dar o exemplo de Petrópolis, tem o sobrenome de Bom Tempo. O nome dele é Bom Tempo. É um predestinado, né? Acho que a cidade só vai funcionar com tempo bom. Se tiver tempo ruim, vai acontecer tragédia. E está lá desde os anos 2000, lá. Está um tempão que é prefeito e vai e volta, e vai e volta. E é um prefeito há tanto tempo e não fez, e gastou dinheiro com bobagens, com propaganda dele na prefeitura, essas bobagens que se gasta dinheiro, e não gastou, não tinha que gastar. E aí a tragédia acontece. E vai acontecer. Infelizmente, a gente deixa na mão dessas pessoas que não são capacitadas, e sempre que quer fazer um mau serviço, é colocar pessoas incapacitadas para tomar conta dessas coisas. E é o que aconteceu. E você me falou também da FTEUSE, que é essa taxa do príncipe que se cobra lá, era uma fazenda deles também, uma coisa discutível. A gente sabe que o Código Civil desde 2002 é proibido ter FTEUSE, mas o que já tinha manteve. No caso, por exemplo, pode fazer novas, né, FTEUSes, nova cobrança dessas taxas sobre o terreno, é que você constrói na nua propriedade. Então você paga uma taxa que é o laudêmio, quando você vende o imóvel,
você paga uma taxa para o proprietário real. Real no sentido de ser o dono mesmo, como é da União aqui no litoral muitas vezes, ou área de rios, ou área de mares, ou também você vai encontrar isso. A igreja tem também, se não me engano, as Santas Casas tem também, algumas efiteuses, algumas tributações assim. A Igreja Católica tem, a União tem, a Família Real tem também. É uma coisa discutível, do meu ponto de vista, mas a tragédia, voltando em relação ao que aconteceu, eu não sei se teria alguma punição também, porque se a pessoa é dona desses imóveis e não toma conta e não é feito da forma adequada. E vamos lembrar uma coisa: normalmente essas tragédias são só em lugares pobres, bairros mais periféricos, bairros mais pobres, e em costas de morro principalmente. Porque eles fazem um talude, você que é engenheiro sabe bem disso, né, Paulo? E não fazem a estrutura fincada na rocha da forma adequada, não tem os muros de arrimo. Você vê bairros, até aqui em Santos, temos o Morro Santa Terezinha, que é um bairro muito bem construído, e você não vê problemas ali, porque as casas são feitas com um engenheiro contratado, com estrutura bem feita, com tudo que tem direito. As casas são casas de luxo, e você não vê problemas ali. Você vai ver problema no outro pedaço do morro, onde as construções são mais precárias, feitas de qualquer forma. Então tem toda uma questão de técnica, mais uma vez, que falta, e omissão do poder público, principalmente. Toda vez a gente encontra essa omissão do poder público, que são todos, como o prefeito de Petrópolis, bom tempo. Agora, Ronaldo, numa questão desse tipo, a gente observa que o país não tem, e isso é coisa de muito tempo já, uma política nacional de habitação, não é? Esse é o grande problema, é a causa de todas essas tragédias que acontecem nas encostas e morros do país, né? São pessoas que moram em áreas de risco porque não têm opções de moradia dignas. O Brasil não conseguiu, ao longo de toda a sua história, mesmo com alguns programas que foram realizados de transferência de ICMS, de recursos da União, a gente não conseguiu ter um programa de habitação consistente para que as pessoas possam, ao longo do tempo, ter a sua casa própria, né? Você até lembrou bem, é o sonho do brasileiro a casa própria, quando não deveria ser um direito que está previsto na Constituição, todos teriam o direito à moradia, mas infelizmente o nosso país não desenvolveu condições para isso. E eu queria até elogiar aí o comentário do João Vilela, porque daria um belíssimo advogado, porque poucas pessoas conhecem, Paulo, esse instituto da efiteuse, que ele mencionou para explicar aí o que aconteceu lá com a família real, porque não é correto a gente afirmar que os moradores de Petrópolis pagam imposto para a família real, né? Na verdade, a efiteuse é um mecanismo jurídico que existia até o Código Civil de 2002, em que a pessoa, proprietária do terreno, transfere o seu domínio útil para uma outra pessoa de um pagamento alto e de um pagamento que é feito quando esta pessoa que adquiriu o domínio útil transfere para outra pessoa. Ele é vitalício, hereditário. A pessoa que recebe o domínio útil tem ela para o resto da vida, pode vender, pode passar para os herdeiros, mas toda vez que há uma transferência desse domínio, ele paga o que a gente chama de laudêmio. Então ele não é um imposto. Então, teoricamente, essas terras aí em Petrópolis, era uma propriedade da família real. A família real cedeu o domínio útil para alguns moradores que sabiam que existia esse mecanismo, que seria dessa forma, e nós nos acostumamos a chamar de imposto por causa do laudêmio que é cobrado nas áreas de marinha, né? Não da marinha, as áreas de marinha, como é o caso aqui da nossa região, que tem vários, né, centenas de imóveis que estão em área de marinha e pagam o laudêmio para a União, porque a União é que é proprietária destas áreas e cede o domínio útil para os moradores, principalmente os edifícios próximos à praia. Mas tem também em áreas carentes, como também lembrou o João. Lamentavelmente, no Brasil, se cobra laudêmio de propriedades que estão em áreas ribeirinhas e que são ocupadas hoje por famílias pobres, por moradias realmente mais modestas. Então, é um instrumento que deveria ser revisto, mas que a gente precisa esclarecer para as pessoas que, neste momento, não há nada de ilegal e que, na verdade, o morador de Petrópolis não paga imposto, ele paga um direito que era previsto na legislação brasileira e que não pode mais ser feito, mas que podia até 2002. Para terminar o programa, a gente está no limite do tempo, bem rapidamente, mas a notícia é muito importante. 2021 registrou uma retomada
da queda do número de mortes violentas no Brasil, uma redução significativa. Um número ainda é muito alto, ainda é um dos países mais violentos do mundo, 41 mil mortes por ano violentas, mas é bom a gente lembrar que esse número já passou de 60 mil. Ele vinha caindo até 2018, retomou a subida em 2019 e nesse ano de 2021 ele voltou a cair, Ronaldo. Você sabe que, dadas as devidas proporções, essa história de redução de mortes violentas é parecido com a redução de endividamento do brasileiro. Nos últimos meses, o brasileiro diminuiu a quantidade de brasileiros que estão endividados. Por quê? Porque nós batemos no teto, chegamos no limite. As pessoas não tinham mais como se endividar, por isso que o número está caindo, porque todo mundo se endividou, a tendência agora é essas pessoas que já nem têm crédito mais não conseguirem fazer novos endividamentos. O Brasil bateu no teto, porque o crime organizado toma conta das comunidades, nós também não vemos uma segurança pública no Brasil, e houve aí uma epidemia de mortes violentas, né? Não só de crimes, mas de violência doméstica, daquela violência gratuita, do sujeito que mata o outro com um soco na cara por causa de um jogo de futebol. Isso é falta de um sistema jurídico rápido e eficiente que torne a punição uma coisa palpável, que aconteça imediatamente. O sujeito mata outro e leva 10 anos para cumprir pena, depois cumpre 1/3 e já está na rua novamente. Então, são essas diversas falhas que fizeram com que os nossos índices batessem no teto e agora está diminuindo. Não quer dizer que o Brasil seja um país menos violento, infelizmente. Rapidamente, João, é uma notícia boa, mas tem esse aspecto que o Ronaldo destacou, né? Que é uma queda natural, porque a gente chegou no topo, não tinha como continuar matando tanta gente. Um dos fatores, inclusive, é a diminuição, a redução da porcentagem jovem na população. Também, mas vamos lembrar que alguns estados aumentou muito, em outros reduziu. Então você vê que é uma política também estadual. O Amazonas houve um aumento brutal, por exemplo. Os estados do norte, uma grande parte houve um aumento muito grande. Na Bahia teve um aumento muito grande, e alguns estados houve uma redução muito grande, e no centro-oeste teve grande redução. Então a gente nota também que é uma questão da política estadual que dá essa diferença. Eu sou muito municipalista, viu, Paulo e Ronaldo Serápicos? Eu acredito que muito na questão da prefeitura tem um impacto muito grande, no estado tem um impacto muito grande, mas principalmente nas prefeituras. Quando você faz um trabalho bem feito, você consegue reduzir, inclusive, essa questão de homicídios muito mais. Porque a gente sabe que a grande parte dos homicídios violentos está ligado ao crime organizado. Que é possível reduzir, é possível, porque isso foi feito em Nova York pelo ex-prefeito Rudolph Giuliani com a política tolerância zero. Então, para nós é possível fazer também. Só houve políticas bem-sucedidas em alguns estados, como disse o João, mas a gente precisa de uma política nacional, tanto de habitação como também de segurança pública. O Opinião 2.0 chegou ao final, nós agradecemos a participação como comentaristas do Ronaldo Serápicos, do João Vilela, agradecemos o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecemos principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 11:45, na hora do almoço, e de meia-noite na reapresentação, hoje um pouquinho mais tarde por conta do Roda Viva, e uma ótima semana para você que você merece.